Bom, muito obrigado pela vossa presença. Nós entendemos convocar esta conferência de imprensa devido à aprovação final global da proposta de lei que implica a criação de uma subtaxa sobre o IRS e sobre o subsídio de Natal, e julgamos que, devido a isso, é importante também fazer alguns esclarecimentos. É com desagrado e lamento que verificamos essa aprovação final. Eu vou esperar um bocadinho. 11h30. Autoridade britânica. É com desagrado e lamento que verificamos a aprovação final global da proposta de lei que cria a subtaxa em sede de IRS de 50% de subsídio de Natal, que será cobrada aos portugueses com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, incluindo também os 3 deputados à Assembleia da República dos Açores. Julgamos que com esta aprovação foi posto em causa um importante princípio constitucional e estatutário, do qual jamais, naturalmente, enquanto agentes políticos regionais, poderemos abdicar. Ou seja, julgo que terá que ser intocável que as receitas geradas nas regiões devem ficar sempre nas regiões autónomas. Tendo em conta esta violação, apelamos ao Sr. Presidente da República para que não promulgue a proposta de lei aprovada na Assembleia da República e vete o número 4 do artigo 2º da referida proposta, no seguimento, aliás, da sua competência principal, ou seja, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. E há uma questão que nos parece também importante esclarecer neste âmbito. Sobre este apelo convém dizer o seguinte, até porque me parece que não só os açorianos, mas a comunicação social pode ter sido induzida em erro. Já ontem, numa tentativa de criar uma manobra de diversão e de afirmação de uma falsa coerência, o PSD Açores referiu ontem que pretendia despoltar a fiscalização sucessiva do número 4 do artigo 2º desta proposta de lei em causa. É importante alertar os açorianos e esclarecer os açorianos que essa proposta tem 2 graves problemas. Em primeiro lugar, pressupõe que esta proposta de lei seja promulgada e entre efetivamente em vigor. E em segundo lugar, é preciso dizer que o efeito prático dessa diligência é completamente inútil. E julgamos que o efeito prático dessa diligência é completamente inútil porque, ao contrário do que o PSD tentou fazer crer, a fiscalização sucessiva não tem qualquer efeito suspensivo. Ou seja, os açorianos pagam, a Constituição é violada grosseiramente, o Tribunal Constitucional, como não tem limite de tempo de resposta, pode dar essa resposta e demorar a dar essa resposta devido em vários meses ou mesmo mais de um ano e fazendo com que esta questão seja totalmente irreversível. Ou seja, a diferença é muito clara entre aquilo que defende o Partido Socialista e entre aquilo que defende o PSD. Para nós, o importante é que, e é esse o apelo que fazemos, que o Sr. Presidente da República intervenha desde já e que não promulgue esta proposta de lei tal como está e vete o número 4 do artigo 2º. O Partido Social Democrata, aquilo que defende é a fiscalização sucessiva, ou seja, depois da proposta de lei ser promulgada e entrar em vigor, e tendo em conta aquilo que referi, isso é absolutamente inútil. Trata-se assim, nesta proposta do PSD, de uma desonestidade política que não é mais do que uma manobra de diversão para tentar encapotar as culpas e as fragilidades que o próprio PSD Açores tem nesta matéria. É importante dizer também que julgamos que os deputados do PSD na Assembleia da República prestaram um mau serviço aos Açores, votando a favor desta proposta de lei, apesar de mesmo prever que as receitas das regiões fiquem nos cofres do Estado. Uma declaração de voto não apaga
esta postura e o voto favorável. E depois de manifestarem total apoio à proposta em causa, não podem agora vir tentar emendar a mão. Se eram contra o número 4 do artigo 2º, então deveriam ter estado presente na Comissão de Orçamento e Finanças, posicionando-se ao lado dos deputados do PS Açores, quando estes propuseram a extinção dessa norma, tal como, aliás, fizeram também os deputados do PSD Madeira presentes. Já o dissemos e voltamos a reafirmá-lo. Esta não é uma questão menor, nem é um preciosismo partidário ou um fundamentalismo autonómico. Alterar questões de princípio tão importantes como estas, num momento destes, de crise e de austeridade, pode pôr em causa as relações financeiras entre as regiões e o Estado, naturalmente com prejuízos para as regiões. E não podemos, desta forma, permitir que se abram precedentes e que o Governo da República ou as tendências mais centralistas vejam aqui uma janela de oportunidade para pôr em causa as receitas próprias e os recursos financeiros das regiões autónomas. E por isso, aquilo que o Partido Socialista Açores defende, apelando também a todos os agentes políticos das regiões autónomas, é que tenham grande determinação na tarefa de continuar a defender com responsabilidade os povos insulares, no caso dos Açores e da Madeira. Era isto que tinha para vos dizer. Estou naturalmente disponível para qualquer tipo de questão. Só para gravar, queria saber em concreto de que é que as pessoas se queixam e o que é que pretendem. Ora bem, aquilo que eu julgo que o comunicado é perfeitamente claro. Sim. Aquilo que é importante é um apelo ao Sr. Presidente da República, pedindo e apelando a que vete o número 4 do artigo 2º e que, dessa forma, não promulgue a proposta de lei tal como está. Julgamos que só dessa forma é que será possível não permitir uma violação grave da Constituição da República Portuguesa, permitindo que os impostos gerados nos Açores não fiquem nos Açores. E também julgo que é importante realçar e esclarecer que nós propomos que o Sr. Presidente vete essa norma antes da promulgação da proposta de lei, ao contrário daquilo que propôs ontem o PSD, propondo a fiscalização sucessiva que tem efeitos práticos inúteis e nulos, porque só poderá acontecer depois do diploma estar efetivamente em vigor, e sabendo nós que o Tribunal de Contas não tem tempo limite de resposta numa fiscalização sucessiva, essa resposta pode durar meses ou mesmo mais de um ano e, portanto, não ter qualquer efeito prático. Os açorianos pagam, a Constituição é violada e tudo fica exatamente dessa forma. Em termos práticos, para ver as pessoas percebem bem isto, o PS é contra a sobretaxa ou é contra o facto da República ficar com... O Partido Socialista é contra o facto de a República ficar com os impostos gerados na região.